Fala pessoal, meu nome é Guilherme. Hoje mais um vídeo aqui pro canalzinho Delongas, mais um vídeo da série sobre o Byung-Chul Han. Para quem não sabe, estou fazendo uma série basicamente sobre todos os livros dele, esse filósofo norte-coreano. E dessa vez, ó, esse livrinho aqui bonitinho, Sociedade da Transparência. Bom, como eu já cansei de dizer, o Byung-Chul Han ele analisa temas contemporâneos, presente. Eu diria que ele faz assim uma cartografia das coisas que estão aparecendo assim no presente, as patologias, as ansiedades, os conflitos, enfim, as tensões contemporâneas relacionadas ao mundo do trabalho, ao, enfim, aos conflitos psíquicos, etc. Certo? E nesse livro ele vai abordar o tema da transparência. O livro chama Sociedade da Transparência. Ele tem esse hábito, né, de ter os títulos Sociedade do Cansaço, Sociedade Paliativa, Sociedade da Transparência, né? Enfim, mas é porque são características que ele atribui à nossa sociedade contemporânea. Uma sociedade que tem dificuldade de lidar com a dor, tem dificuldade de lidar com a alteridade, posto que ela recebe muitos influxos positivos a todo momento, né? Estímulos positivos. Ela dialoga somente com as pessoas que estão ali nas suas redes sociais, nas suas bolhas, na verdade, ela fica encapsulada. Então, é uma sociedade que tem dificuldade de lidar com o outro, uma sociedade do desempenho, que trabalha agora sob o prisma, sob uma lógica de você trabalhar para a sua realização pessoal, o que perde-se de vista toda a ideia mesma de conflito de classes, né? Porque a classe, ela a ideia de classe social pressupõe que haja a figura do explorador e do explorado. Atualmente, nós entramos num ciclo de trabalho em que nós exploramos a nós mesmos, né? Então, nós somos seres do desempenho. Pois bem, e esse livro Sociedade da Transparência, nós vamos ver aqui, ó, que a transparência, ela também é um tema em voga no nosso mundo contemporâneo. Também é um tema em voga. Que transparência? Bom, transparência de si mesmo, certo? Nós somos seres transparentes. Nós exibimos, nos exibimos nas redes sociais, e são várias as redes sociais, LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, que já está meio, né, meio morrendo. Enfim, nós nos tornamos seres transparentes. Transparência dos afetos, o que prejudica a própria questão do erotismo, posto que o erotismo, para que ele se realize de forma plena, ele precisa de algo de misterioso, algo velado. E os afetos atualmente, eles acontecem também a toque de caixa, muitas vezes por meio também de aplicativos, onde as conversas elas já devem ser totalmente ali postas em jogo, com o que você trabalha, o que você faz, onde você mora, qual a sua altura, você gosta de rock, rap, hip hop. Então, os afetos também padecem desse excesso de transparência. Transparência na comunicação, não precisa nem dizer, né? Hoje em dia nós devemos nos comunicar através de redes sociais, nós estamos sempre envoltos a grupos de pessoas ali, e sempre expondo opiniões estéticas, coisa e tal, enfim. A comunicação perde um pouco os seus meandros, a sua poesia e se torna algo muito de uma certa presentificação do que você está fazendo, do que você está comendo, o que você está assistindo, enfim, que episódio da série do Netflix que você está, enfim, comunicação transparente, transparência na política. E aqui é um tema espinhoso, essa ideia de transparência na política. Porque a transparência na política, ela resulta, segundo Byung-Chul Han, numa certa uniformização
construção da ideia do ser político, do atuar politicamente, né? A transparência política, ela tem um afã de tentar sempre colocar as coisas rumo ao centro político. Tudo que foge um pouco ao escopo daquilo que é o centro, daquilo que é o padrão, daquilo que é o tripé macroeconômico, já vira o quê? Já vira um caso que deve ser um pouco analisado sob um prisma de uma transparência que por vezes é usada para criminalizar a própria atuação política, à semelhança do que ocorrera, por exemplo, no golpe, né, de 2016 da presidenta Dilma Rousseff, que ali a desculpa era um imbróglio ali das finanças públicas, das pedaladas fiscais, sabe? A gente sabe que não era nada daquilo, mas no final das contas foi usado como uma forma de se criminalizar a política e a transparência corporativa, compliance. Eu escrevi compliance certo aqui, porque eu fiz isso. Nossa, gente, será que eu escrevi errado compliance aqui? Olha, gente. Compliance, gente. Acho que não é nem assim. Com A, né? Nossa, que gafe, né? Enfim, para quem é aí da área de compliance, peço perdão aqui. Compliance, tá? Que é essa ideia de que nas corporações tudo deve ser transparente, minimamente controlado, vigiado, todos os processos devem estar ali também muito bem delineados, as pessoas que trabalham devem sempre, enfim, lógico, prestar contas, o que é normal, mas uma transparência que também se reveste num certo grau de controle daquilo que você faz no trabalho. Enfim, a transparência ela é um tema em voga. É um tema que está na moda, de certa forma, assim. Quer dizer, aqui é transparente, a empresa é transparente. A minha empresa é transparente, né? O gestor público tem que ser transparente. Enfim, as pessoas têm que ser transparentes. Tudo tem que ser transparente. Ou autêntico, ou real, ou, sabe, desnudo, assim, sabe? Enfim, é um tema em voga. É um tema em voga. Mas, como tudo que está em voga atualmente e que para nós é vendido como uma coisa boa, quando você analisa mais a fundo, você vê que não é tão bom assim. A exemplo da sociedade de desempenho. Foi vendido para nós, por exemplo, que nós devemos não trabalhar para ganhar dinheiro, o que seria vender a nossa força de trabalho para ganhar dinheiro. Nós devemos trabalhar para a nossa realização pessoal. Isso não foi de alguma forma vendido para de algumas gerações mais recentes para cá? Seu trabalho tem que te realizar pessoalmente. Trabalhe com o que você gosta e nunca terás que trabalhar. Dizem que até do Confúcio esse negócio aí. Não sei, deve ser do... Às vezes eu vejo essa frase do Confúcio, às vezes é da Clarice Lispector, enfim. Frase de coach, né? Frase de coach. Mas uma frase que, enfim, possui um certo relevo na sociedade contemporânea. Foi vendido como uma coisa boa. No final das contas, todo mundo tentou trabalhar com o que gosta, todo mundo tenta essa realização pessoal. Nós perdemos as regulamentações trabalhistas, porque as regulamentações trabalhistas eram entraves, né, para a livre expressão do sujeito no trabalho também, né? Quer dizer, isso foi vendido para nós como uma maneira facilitadora de você tirar responsabilidades do Estado e do próprio patronato e você colocar toda a responsabilidade em cima do sujeito do desempenho, que não vai estar trabalhando mais para o patrão, vai estar trabalhando para ele mesmo, para a realização pessoal dele. Às vezes não precisa nem receber, né? Pois bem, e a transparência também é algo que é vendido para nós como algo positivo, e em alguma medida é. Em alguma medida é. A gente não precisa também, sabe? Como é que é aquela expressão?
jogar a água suja com o bebê dentro, também não precisa, né? Também vai ser exagerado. Mas na análise que a gente vai fazer aqui, a gente vai problematizar aqui, a gente e o Byung-Chul Han, né? A gente vai problematizar essa compulsão por transparência. Inicialmente dizendo que a transparência, ela, segundo o Chul Han, ela tem um efeito totalizador e, como eu disse há pouco, uniformizador na sociedade. Uniformizador, né? Então, veja, ele diz que a transparência estabiliza e acelera o sistema, eliminando o outro ou o estranho. Essa coação sistêmica transforma a sociedade da transparência em sociedade uniformizadora, ou seja, uma sociedade em que você só lida com iguais. Toda a ordem do discurso, todo discurso, ele deve assumir algum certo grau de uniformização. Do contrário, e por mais polêmico que isso seja, hoje nós temos, por exemplo, o fenômeno do cancelamento. Não que algumas pessoas não mereçam repulsa às coisas que dizem, né? Não, também, volto a dizer, não vamos jogar a água com o bebê fora. Mas o próprio fenômeno do cancelamento é um afã nosso de ouvir só o que a gente quer, né? Qualquer derrape ali no discurso, ele já vira o quê? Já vira um motivo para você falar, poxa, isso derrapou ao que se espera, ao que é agradável aos nossos ouvidos. Então vamos ali, vamos cancelar, né? E aí pode-se cancelar justo. Eu acho que o fenômeno do cancelamento, ele é ruim como técnica, ele é ruim sempre, assim. Eu não gosto muito dessa coisa de cancelamento. Mas, enfim, de todo modo, para o bem ou para o mal, as pessoas são canceladas quando aquele discurso que você está acostumado a ouvir, ele é pronunciado numa rede social, qualquer lugar que seja, né? Uma sociedade tem, portanto, essa dificuldade de lidar o quê? Com a alteridade, com o estranho, porque o estranho, ele tende a dizer aquilo que para você não é agradável, não é agradável, certo? Então, e o que isso tem a ver com, então, a ideia de transparência? É porque é isso, a transparência, ela é uma forma de você encontrar pessoas que têm os mesmos gostos, as mesmas opiniões políticas, e essas pessoas vão sempre partilhar das mesmas ideias. No âmbito político é muito interessante falar de transparência, porque é isso, o que é a transparência política? É basicamente você assumir uma certa centralidade política, uma centralidade neoliberal no âmbito político. Qualquer coisa você já está indo para uma certa política um pouco mais de autoritária. Então, esse efeito da transparência, as coisas devem ser transparentes, por quê? Porque elas não devem ter profundidade. Elas devem ser o quê? Cristalinas, assim, sabe? Elas não devem possuir ruídos que de alguma forma incomodem um certo discurso pacificador, certo? Então, essa compulsão por transparência, ela acaba gerando uma uniformização dos discursos, das ideias políticas, das formas de manifestação política, enfim, é isso. E como nossa sociedade tem essa compulsão por transparência, ela possui esse efeito totalizador. E o Byung-Chul Han vai dar outras características dessa sociedade da transparência. Ele diz que essa sociedade da transparência é uma sociedade da exposição. É evidente, né? Na sociedade expositiva, diz ele, cada sujeito é seu próprio objeto propaganda. Tudo se mensura em seu valor expositivo.
A sociedade exposta é uma sociedade pornográfica. Nós somos pornográficos em vários sentidos. Nós nos exibimos. Para você se apresentar no trabalho, você vai lá no LinkedIn e você se exibe. Você faz um portfólio que você também tem que se exibir. Você tem que se exibir nas suas redes sociais, não importa qual tipo de trabalho que você faça. E é isso. Quando você se exibe, quando você se exibe, por que ele diz que a sociedade da transparência ela é uniformizadora? Eu acho que eu não consegui explicar isso muito bem. Acho que agora eu vou conseguir explicar um pouco melhor, porque me veio aqui uma luz na cabeça para tentar explicar melhor. Por que a sociedade da transparência, é a sociedade da exposição, ela tem uma tendência de uniformizar os discursos, os corpos, tudo. Porque vejam, se você quando você se exibe ali na internet, você não vai dizer exatamente é, tudo que você quer, tudo que você está necessariamente pensando, né? Você vai usar ali um certo molde de discurso daquelas pessoas que compartilham o mesmo círculo social com você. Então, às vezes você tem até uma opinião diversa das pessoas que partilham do mesmo grupo social com você. Você discorda de algum ponto, você acha muito, você vê tensões assim. Só que você vai expor? Não, você não vai. Aquilo que você acaba expondo é aquilo que, na verdade, acaba reiterando ainda mais o que já vem sendo dito pelas pessoas que compartilham do mesmo círculo social que você. Então, vai ficando tudo uniforme. Então, ao mesmo tempo que nós nos exibimos, nós não mostramos diferença. Nós mostramos o quê? Uma certa uniformização, uma certa igualdade no sentido negativo aqui, né? Até a palavra igualdade tem um sentido negativo, embora eu adore a palavra igualdade. É, mas vejam, é isso. Ela gera não um sentido de coletividade, mas ela gera um sentido de uniformização, que você não pode passar uma determinada linha. Você não pode postar uma foto ali no Instagram de um jeito Y, porque o seu círculo social posta sempre a foto de um jeito X, né? Aí você pode até pensar, não, mas eu sou diferentão. Meu Instagram eu só posto foto artística, não sei o que lá. Só que no seu Instagram, se você é diferentão, você não vai ver, você não vai postar fotos, por exemplo, com selfie no espelho fazendo biquinho, coisa e tal, como rola no outro grupo do Instagram lá da família. E da família só rola daquele jeito. E no seu Instagram só rola foto diferentona. Então, assim, é uma uniformização dentro do seu círculo social. E essa sociedade da alta exposição, ela acaba maximizando isso, no fim das contas. Né? Né? Já pararam para pensar nisso ou eu estou viajando? Né? Eu gosto muito de ler o Byung-Chul Han porque eu sempre fico viajando nos exemplos, porque ele fala de coisas que são muito patentes na sociedade contemporânea. Patentes, viu, gente? Patentes. Para quem não sabe, latente. Quando a pessoa fala assim, isso tá latente. Latente é que está escondido, que está arrefecido. Patente é o que está à mostra para todos. Então, quando vocês querem falar que uma coisa está muito bem exibida para todos, que uma coisa está evidente, é patente. Também não sei porque eu estou dando essa aula de, enfim, português aqui. Mas, enfim, é isso, são temas muito patentes, então eu sempre vou lembrando de exemplos, assim, e não que eu fuja muito disso também, viu, gente? Não é que eu também sou aqui, meu Deus, como eu tô desconstruído, assim, eu tô fora da sociedade da transparência, né? A gente está aqui, tá analisando desde dentro. Pois bem, é sociedade da exposição, todo mundo é um objeto propaganda. E a propaganda, ela visa sempre isso, uniformizar, criar padrões, né? Ela visa criar situações de ordem, né? Como a própria pornografia. A pornografia cria uma ideia padrão
de como é se relacionar sexualmente, né? A grande indústria pornográfica é isso, é uma máquina de criar ali imagens condensadas de como é uma sexualidade ali, e vai sendo reproduzido e uniformizando essas formas de sexualidade. Por isso que essa sociedade ela é pornográfica. A sociedade da transparência é pornográfica. E é expositiva, e é o que mais? Ela o quê? Ela sufoca o eros. Ela sufoca aquilo que é erótico. Erótico. Por quê? Porque para o Byung-Chul Han, ele dirá que dentro da economia do prazer humano, prazer e transparência não conseguem conviver. A transparência é estranha à economia libidinosa, pois é precisamente a negatividade do mistério, do véu e da ocultação que aguilhoa o desejo e intensifica o prazer. Olha que bonito. E não é verdade, gente? Quer dizer, o prazer mesmo, assim, não é naquilo que guarda, que está um pouco velado, não sendo, não tô não querendo ser Caxias aqui também, sabe, vitoriano, mas eu acho que o prazer erótico, o jogo erótico, ele é muito um jogo de máscaras, de você esconder e depois mostrar um pouco, sabe? Volto a dizer, não é nenhuma pudicícia da minha parte, é porque faz parte do jogo erótico, né? E numa sociedade em que a transparência é o que conta, essa faceta escondida de você ir descobrindo a pessoa, detalhes da personalidade da pessoa que ficam escondidos, detalhes enfim, da própria corporeidade da pessoa que está escondido. Putz, meu colega de quarto ligou como é que é o nome? O mixer dele. Deixa eu fechar aqui a porta aqui, porque senão vai ficar um mixer. Enfim, tudo samba canção, gente. Mas minha vida é um livro aberto, né? O que eu tô falando? Esse componente erótico, né? Esse componente erótico que se perde nas relações amorosas contemporâneas, sobretudo nesses aplicativos que você já conhece a pessoa com um questionário, né? Quer dizer, você vai conversar com a pessoa, você trabalha com o quê? Sempre a primeira pergunta é, você trabalha com o quê? Você mora onde? Você gosta, você ouve qual música? Aí já tá, às vezes, lá no aplicativo a lista de música que ela ouve. Quer dizer, você não consegue nem descobrir pelo diálogo o gosto musical da pessoa, porque já está ali aparente para você a playlist do Spotify da pessoa. Quer dizer, só falta ter perguntas assim: você gosta de qual posição na cama, coisa e tal, para você não precisar nem trocar ideia nenhuma, né? Você já vai direto para os finalmente, né? Então, assim, já tudo muito explícito, explícito, no mau sentido da palavra, sabe? Explícito. E isso tira o que? O componente erótico, da descoberta, do jogo, do prazer, da libido, certo? Muito bem. E que mais a sociedade da transparência, como eu disse, ela é pornográfica. E, e o pornográfico, ele não é atrativo nem alusivo, mas contagiante e infectivo. Ele vicia o pornográfico, sabe? Então tem um filme interessante de um cara viciado em pornografia. É um filme com a Scarlett Johansson. Esqueci o nome. É um cara que é viciado em pornografia. Vocês já viram esse filme? Filmes Scarlett. Se eu escrever filme Scarlett Johansson pornografia, o que, que o Google vai pensar de mim? Não, não é. Pô, sobre pornografia. Scarlett Johansson se apaixona por viciado em pornô. Deve ser esse aqui, ó. Esse filme aqui, ó. Com esse ator aqui. Dom John, o nome do filme. Não é muito bom, não.
Mas é interessante porque o cara é completamente viciado em pornografia. Ele gosta mais de pornografia do que de sexo, né? Porque é isso, a pornografia ela é viciante, né? E ela gera um padrão tão né, forte ali da relação sexual que quando você vai, às vezes, para uma relação sexual efetiva, o fato dela fugir daquele padrão imagético pornográfico acaba tornando as coisas mais difíceis, né? Depois, enfim, se vocês tiverem curiosidade, assistam esse filme. Filme interessante até. Pois bem, a sociedade da transparência ela é uma sociedade do controle. Do controle. Que tipo de controle? E aqui, o Byung-Chul Han ele estabelece uma diferença entre aquela sociedade do século XIX, XX, muito pautada ainda pela lógica disciplinar, sociedade disciplinar, muito bem descrita pelo Foucault, né? Eu já fiz vídeos até aqui sobre a sociedade disciplinar, procurem aí no canal, né? A sociedade disciplinar ela tem um afã de controle também, mas é um controle de uma vigilância que o Byung-Chul Han vai chamar de perspectivística. É um controle panóptico perspectivístico, certo? Que tipo de controle é o controle panóptico dos séculos XIX e XX? Tentar explicar. Os séculos XIX e XX foram séculos em que o capitalismo começou a, enfim, a ganhar um corpo muito forte, sobretudo os centros urbanos começaram a crescer muito fortemente. Instituições sociais como cárceres, hospitais, escolas, orfanatos, sanatórios, centros psiquiátricos, começaram as próprias fábricas, indústrias, começaram a demandar sistemas de controle, porque elas acolhiam cada vez mais pessoas aglomeradas agora em centros urbanos. E houve a necessidade de criar técnicas de gestão e controle das pessoas que ficavam aglomeradas nesses lugares, trabalhando ou se recuperando no hospital, ou presas, né, num presídio. Como controlar essa massa de pessoas? Uma das técnicas mais interessantes, que surgiu ali no século XVIII mesmo, foi a técnica do panóptico, uma técnica arquitetônica de presídio, né? Formulada pelo Jeremy Bentham, um jurista inglês, e ele formulou então a ideia de um presídio ideal. Como seria um presídio ideal? De você ter o máximo de controle com o mínimo de gasto, né? O máximo de eficiência de controle com o mínimo de gasto com pessoal, com corpo de vigilantes, coisa e tal. Era uma estrutura segundo a qual você tinha uma torre central, né, que ficava no centro de um edifício. Dessa torre ficava ali um vigia que era capaz o quê? De observar todas as pessoas que estavam em volta, certo? E as pessoas que estavam nas celas, elas não conseguiam ver o vigia. Só o vigia conseguia ver as pessoas. De modo que o vigia ele não precisava nem estar ali em cima da torre, porque bastava a sensação de vigilância, a sensação de que ele poderia estar ali sendo capaz de vigiar todo mundo, certo? O Byung-Chul Han chama esse controle panóptico de controle panóptico perspectivístico. Por quê? Porque depende da perspectiva do vigia em relação aos detentos, as pessoas que estão presas, e ainda que seja uma perspectiva no escuro, porque você não sabe se tem um vigia, mas você consegue enxergar a torre central, pelo menos, a partir da qual vem a vigilância, certo? Então você tem essa perspectiva, um olhar que é capaz de centralizar, identificar de onde vem a vigilância, certo? Atualmente, o Byung-Chul Han diz que o controle panóptico, o panóptico contemporâneo, o panóptico digital, ele é não perspectivístico. Por quê?
Porque a vigilância, ela não vem de um ponto específico, ela vem de todos os lugares ao mesmo tempo. Ela vem das redes sociais, né? Efetivamente, de todas as redes sociais, e é um tipo de controle em que você não tem um vigia central observando as pessoas. Na verdade, está todo mundo vigiando todo mundo e, de alguma forma, todo mundo controlando o que os outros estão fazendo, expondo nas redes sociais. Todo mundo vigia todo mundo. E isso torna o controle ainda mais eficiente e com uma capacidade uniformizadora maior ainda. Porque é isso, qualquer desvio da norma, você é o quê? Cancelado. Cancelado. Certo? Então vocês veem que a transparência, que é uma coisa a priori positiva, né? Quando a gente pensa, como é bom ser transparente, coisa e tal, ela possui atualmente um efeito totalizador. Nós temos uma compulsão por transparência que em alguns domínios da nossa vida é extremamente negativa, né? Torna difícil a relação com o outro, né? Posto que a relação com o outro, ela precisa de alguma coisa velada, o outro precisa de uma intimidade que vai se revelando aos poucos, ou um mistério que nunca se revela, mas cujo charme advém justamente desse mistério. A política, ela não pode ser totalmente uniformizada, porque aí não há lado, né? Aí tudo é centro, e tudo é centro numa economia capitalista, tudo é neoliberal, né? E fora essa ideia dessa transparência total no mundo digital, em que todo mundo também é capaz de controlar todo mundo. Pessoal, por favor, sejam transparentes comigo. Digam se vocês gostaram do vídeo. Comentem aqui, sabe? Eu sei que não é muita gente que assiste, né? Mas eu gosto de falar sozinho. Eu tenho gatos aqui, meus gatos, mas eu também gosto de comentários aqui. Então, se vocês gostaram e quiserem comentar aqui, quiserem dar um like, quiserem se inscrever aqui no canal, pô, é sempre muito legal. Se você comentar, fala assim, pô, legal. Eu fico muito feliz. Você comentar e falar que merda. Eu também fico feliz que você comentou, pelo menos, né? Eu percebi que tem alguém assistindo, se engajando no canal. Comentou e falou, pô, legal, obrigado. Muito legal, fico muito feliz, sabe? Eu tô muito carente. Eu ando muito carente, sabe? Muito carente. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E a gente nos vemos aí no próximo vídeo aqui no canal Delongas, com mais vídeos do Byung-Chul Han. Falou, pessoal.